Aí embaixo, turma, tem um link para você clicar e adquirir o meu curso. Vou mostrar para vocês vários métodos que eu usei para ganhar dinheiro com a minha criação. Mais de 5 dígitos por mês. Espero que adquira esse curso, porque vai ajudar vocês demais. Continue com o vídeo. Criar Indigante compensa? Por que eu deveria criar Indigante em 2021? Vamos descobrir hoje. Olá, turma! Aqui é o Rodrigo Neves, do Criatório Neves. Tudo bom com vocês, né? Antes de tudo, saiba que a história do Indigante, ela vem de muito tempo atrás. As pessoas iniciaram a criação de Indigante através de selecionamentos de aves grandes para poder ter uma ave de porte maior para alimentar muitas pessoas. A história é bem bacana. E através dos tempos foram tendo mais selecionamentos, buscando características, melhorando cada vez mais para ter uma ave, além de porte grande, muito bonita, e hoje é uma ave considerada também ornamental. Sabendo disso, tem vários mercados que a gente pode atender no Indigante. Um eu já falei, o mercado de aves ornamentais. Hoje, diversos criadores em todo o Brasil criam o Indigante como uma ave ornamental. Eles criam através de padrões, cristas, barbelas e tamanho. Isso tudo valoriza cada vez mais a ave e as pessoas enchem os olhos para poder adquirir aquela ave do jeito que ela quer. Ah, eu quero uma ave pintada, eu quero uma ave com a crista bola e uma barbela linda de boi. Ah, eu quero uma ave de porte maior, 1,20 m, 1,25 m. Tudo para ter uma ave cada vez mais bonita, do gosto de cada um. Sendo assim, os criadores eles fizeram vários selecionamentos, cada um buscando uma característica que ele gosta e outros gostaram também muito e querem comprar essa ave. Então o mercado de aves ornamentais do Indigante ele é muito aquecido, com aves sendo vendidas facilmente acima de R$1.000. Chegando a 5, 10 mil reais também não é difícil de se ver. Mas tem outros mercados também no Indigante. O Indigante também pode ser uma ave criada como ave para abate, é isso mesmo. Os galos Indigante e as galinhas Indigante têm um peso muito alto. E a história do Indigante é essa, foi criada para ser uma ave de abate. E tem uma carne saborosíssima, turma, vocês não têm ideia. Então, um galo Indigante, uma galinha, ela é tipicamente caipira, com a carne bem firme, mas não é tão dura como a galinha caipira. E de um sabor inigualável. E muitas pessoas não exploram esse mercado de ave para corte. O Indigante ele é uma ave de porte caipira, de sabor caipira e com peso muito melhor. Sendo assim, pode ser vendida muito melhor também e o lucro é certo. Eu posso criar Indigante igual uma galinha caipira? Muitas pessoas também têm essa dúvida. Pode sim, com certeza. O Indigante ela é uma galinha caipira. Sendo assim, ele pode ser criado solto no terreiro. A maioria dos criadores que iniciam no Indigante tem essa dúvida, eu tenho que ter baias para poder criar o Indigante ou eu posso criar ela solta no meu terreiro de qualquer jeito? E a resposta é, pode criar solta sim. Muitos criadores antigos criam dessa forma, criam soltas com os galos cruzando ali no terreiro e cada vez mais selecionando o que ele busca em baias separadas, mas a maioria das aves ficam soltas, sendo criadas em toda a sua área, em todo o seu sítio. E esse tipo de criação, como galinha caipira, faz a carne do Indigante ficar ainda mais saborosa e a ave ficar ainda mais resistente. Mas se pensar em criar como ave ornamental, aí já muda um pouquinho. A estrutura ela tem que ser uma estrutura adequada. Tem que ter as baias separadas para você fazer os cruzamentos corretos de acordo com o que você quer fazer. Por exemplo, se você quer um Indigante 1000 flores, se você deixar no terreiro solta, cruzando com tudo, não vai sair uma ave bacana. Sendo assim, é importante então você selecionar o galo, selecionar as galinhas para você fazer o cruzamento correto. E também corrigir alguns cruzamentos que você desejar. Se você quiser um crista-bola, um crista-ervilha ou uma barbela de boi, você seleciona as aves e aí sim você tem um cruzamento certinho para você ter um resultado bacana. A alimentação faz diferença nesse tipo de criação, criando como ornamental? Aí sim faz diferença, porque criar o Indigante como ave ornamental aí tem a total diferença na alimentação, na vacinação e em todos os outros cuidados com estrutura e etc. Então o Indigante ele pode ser criado como ave caipira, para você utilizar como ave de corte, para você vender no peso, etc. Ou pode criar como ave ornamental, mas para ter uma ave com qualidade, ter uma ave com padrão bacana, você precisa dos cuidados adequados. Tem que investir um pouco mais para ter o resultado adequado, para ter o resultado que você quer. Dentre os cuidados que devemos ter com a ave ornamental, Indigante ou qualquer outra, um dos principais é vacinação. A vacinação é importantíssima e a gente às vezes passa batido nesse quesito.
Não vacina contra as doenças principais que tem nas aves, Newcastle, bulba, cólera, coriza infecciosa. Quando chega a época, por exemplo, de chuva, uma época de frio, as aves todas adoecem, a gente não sabe por quê. Elas não estão imunes. Então é importantíssimo a vacinação no tempo certo para que a ave pegue imunidade e chegue na fase adulta sem ter nenhum problema. Pois quando a ave adoece, ela até mesmo deixa de desenvolver, ela cria talvez ela pode ter algum problema nela mesmo, físico e etc, por conta de pegar algum tipo de doença. Então a vacinação é muito importante, mas não só a vacinação, a alimentação também é muito importante no tratamento de aves ornamentais. E no indigante não vai ser diferente. Como é uma ave de porte grande, a alimentação é importantíssima para esse tipo de ave. Então tem que ter uma ração balanceada, com a quantidade de proteína, quantidade de energia, quantidade de vitaminas necessárias para a ave desenvolver e se tornar uma grande ave bonita. O cliente de aves ornamentais, eles podem ser desde outros criadores, que são criadores que querem entrar também no mercado para poder vender as aves, para poder também ter o seu lucro, como também criadores iniciantes. Criadores iniciantes vão ser aquelas pessoas que vislumbram ter uma criação, gostam de criação e aí pensam em iniciar uma criação de indigante para também ter o lucro. Como pode ser o cliente também de consumo de aves, aquela pessoa que quer comprar um galo para colocar ali na sua criação e a sua própria criação ali tornar um pouco maior, fazer uma melhoria na sua criação. Um galo indigante, ele melhora muito as galinhas caipiras do terreiro, pois ele vai colocar a genética, vai imprimir a genética de porte, de grande porte. Sendo assim, as aves vão ter uma melhoria significativa no tamanho delas. Então o indigante ele pode ser desde aquele criador que quer vender a própria genética, como aquele criador que quer vender a ave no abate e quer usar a ave indigante para poder melhorar o seu plantel. Quando eu iniciei minha criação, as pessoas ficaram loucas com o investimento que eu fiz. Fiz uma estrutura grande aqui para as baias de indigante, 14 baias, adquiri mais de 100 matrizes e galos indigante. Tudo pensando em um dia ter algum lucro. Lógico que no início a gente não tem esse lucro. Mas com pouco tempo depois, em torno de 3 meses, já começou a vir o resultado. A gente começou a vender bastante ovos férteis. Os ovos férteis hoje do criatório são vendidos a partir de R$150. Vendemos muitos pintinhos, pintinho de indigante hoje, o preço mínimo é R$30 se você comprar de criadores iniciantes, mas o preço base é em torno de R$50. Como também aves adultas, R$400, R$500, cheguei a vender até R$3, R$4.000 galos e galinhas até R$1.000. Sendo assim, o lucro do indigante ele é certo. Se você não vender as aves nesse preço que eu estou falando para você agora, de início, é porque as suas aves ainda não estão boas. E aí você tem que fazer um melhoramento genético delas. Trazendo galos de fora, de uma genética já mais apurada, onde já tem certeza de um resultado bacana, ou talvez você mesmo fazendo um cruzamento aí, mas isso demanda um pouco tempo. Então às vezes tem criadores que já têm um resultado bacana, porque eles já criam há mais de 10 anos, já sabem qual galinha com qual galo que dá um resultado bacana, por isso que eles vendem aves mais caras e tem um retorno mais garantido. Mas se você não quiser participar desse mercado, o mercado de aves de corte também é um lucro certo. Hoje, uma galinha é vendida em torno de, galo ou galinha que seja, até R$20 o quilo, sem limpar. O indigante dá facilmente 4, 5 quilos. Sendo assim, você vende uma ave de 80 até R$100. Por isso o lucro, com certeza, ou de um lado ou de outro, é garantido. As principais dificuldades do criador iniciante são principalmente relacionadas a doenças e estrutura. Teve um exemplo de um amigo meu que ele cria aves e a estrutura dele não estava ainda adequada para a criação. Choveu, inundou todas as baias e as aves dele todas adoeceram. Então a estrutura pega muito. Eu sofri muito aqui também no meu início. Lá atrás, quando eu iniciei, a gente tinha uma estrutura que ela era tampada por lona, cercada por bambu, e não tinha piso, era na baixada, chovia, lameava tudo, enfim. Isso aí pega bastante e é o que muitos criadores iniciantes sofrem na estrutura. Não tem uma estrutura adequada e gasta uma grana absurda com as aves. Às vezes gasta com a ave, sei lá, R$2.000, como eu já gastei, né, quando eu estava começando. E eu tinha uma estrutura que não custava R$50. Então, enfim, estava totalmente desproporcional. E aí, quando eu identifiquei isso, eu logo comecei a mexer na minha estrutura. Porque a estrutura ela é importante para você ter um resultado bacana. Comedouros adequados para não desperdiçar, bebedouros adequados para evitar doenças e evitar acúmulo de sujeira e etc. O piso com cama certinho, também para evitar qualquer tipo de problema. Então a estrutura é importantíssimo para você ter sucesso na criação
como ave ornamental. Agora, se você quer criar como galinha caipira, você tem que ter também uma estrutura, um galinheiro para receber as aves, e os cuidados com higiene, manejo, etc., eles não mudam. Mas os cuidados com a baia, etc., com um pequeno espaço ali, já não precisa tanto, porque as aves vão ficar soltas, né? Então, a gente tem que evitar o quê? Que as aves tomem chuva, para evitar doenças respiratórias principalmente, e procurar vacinar direitinho também para evitar que seu plantel pegue qualquer doença, e tem algumas doenças que elas eliminam todo o plantel. Criar indigante como galinhas para produção de ovos compensa? Aí eu já vou dizer para vocês que não compensa. Ela é uma ave cuja aptidão dela é para corte, ela tem um peso grande. E a produção de ovos dela anual gira em torno aí de 160 ovos. Não é uma produção ruim, é bem melhor do que uma galinha caipira, mas ela não é uma produção que, se comparada a uma poedeira que chega a mais de 300 ovos, ela é bem menor, né? Então a indigante, ela tem uma melhoria na produção de ovos, mas ela tem um detalhe que para venda de ovos, para consumo, ela não é tão interessante, porque ela choca também. Então vai chegar um momento que ela vai parar de botar, porque ela vai entrar no choco, e aí você vai ter que tirar o choco dela, e aí vai demandar um pouquinho de tempo. Sendo assim, não é interessante criar indigante para a produção de ovos, pois a produção dela é um pouco mais baixa, em torno de 160 ovos por temporada. As pessoas ainda têm dúvida se o indigante tem um sabor diferente, se é uma carne saborosa. E eu vou dizer para vocês que é muito saborosa. O sabor da carne de indigante, ele é excepcional. Diferente da galinha caipira, que não é tão dura como a galinha caipira, e também muito diferente daquela galinha de granja que você compra no supermercado, que é muito macia, uma carne mais branca, é uma carne mais, vamos dizer assim, sem vida. O indigante tem uma carne saborosíssima. Você pode, né, um galo indigante pessoas fazem muito macarrão, fazem aquela galinha caipira com as galinhas indigantes, fica muito gostoso mesmo. Além de você ter uma carne que você está produzindo aí na sua própria propriedade. Não tem preço. Um pintinho ele pode ser vendido a partir de R$30 indigante, mas o preço médio é em torno de R$50. Uma galinha, se você quiser vender no corte, aí vai ser R$20 o peso, no quilo. Mas, como matriz, ela não é vendida por menos de R$150. E um galo, o preço dele gira em torno de, no mínimo, R$250. Para vocês verem que o preço do indigante ele é bem interessante e é vendido por um preço bem acima do que as outras aves. Mesmo com todos os problemas que tivemos na pandemia, tivemos uma recessão muito grande na economia, muitas pessoas elas perderam o emprego, mas teve também muitos criadores iniciantes que entraram na criação de galinhas e etc. Por quê? Porque como ficaram mais em casa, elas começaram a criar alguma coisa para poder criar, cuidar de algum animal ou ter uma renda extra. Por isso o indigante, como outros tipos de aves, elas foram muito procuradas para iniciar um negócio, iniciar uma criação. Então, em 2021 ainda compensa criar indigante? Vou dizer para vocês que sim, compensa e muito, porque mesmo com a queda que teve na venda, ainda é um mercado muito aquecido, né? Talvez as aves mais caras, elas não foram tão vendidas assim nesse ano, mas se você tiver aves com preço bacana, tiver aves com padrão bacana, se quiser vender como ornamental, tenha certeza que vai vender. E como galinha caipira nem se fala, né? O mercado ele cresceu muito, como as pessoas ficaram mais em casa, elas consumiram mais. E com isso teve um aumento também na venda de aves abatidas, de galinha caipira. Então, em 2021, ainda assim compensa muito criar indigante. Muitos criadores iniciam a criação de indigante porque gostam, como um hobby. Mas, se você cuidar direitinho e tiver aves boas, essa criação, com certeza, ela pode também gerar dinheiro. Quando eu iniciei minha criação, eu iniciei pensando em ganhar dinheiro, mas eu sabia que ia demorar um pouquinho. E demorou um pouquinho sim, demorou uns 6 meses para eu poder começar a vender alguma ave. E hoje é um negócio muito lucrativo. O indigante, eu posso dizer para vocês que é a ave que eu mais ganho dinheiro aqui no criatório. E diversos outros criadores que criam por hobby ou criam porque gostam, na verdade, eles começam a ganhar dinheiro. Isso é automático. Quando você mostra as aves bonitas para as pessoas, elas querem comprar. Enche os olhos das pessoas e elas procuram para poder adquirir suas aves. Então, você pode criar como hobby, tem que ter amor pelos bichinhos, pelos animais, mas automaticamente isso vai se transformar em um negócio, porque se você cria com amor, cria com dedicação e tem aves bacanas, as pessoas vão querer comprar e isso não vai ter jeito, vai virar um negócio e você vai ganhar dinheiro. Sendo assim, criar indigante em 2021, não tenha dúvida, turma, é um ótimo negócio. Qualquer tipo de ave que você iniciar uma criação, que seja no seu sítio, que seja no seu pedacinho de terra, no fundo de quintal,
com certeza um negócio muito lucrativo, porque ocupa muito pouco espaço, gasta-se muito pouco para você iniciar e você pode vender para todo o Brasil, no caso de venda de ovos férteis, ou para sua cidade como uma galinha caipira. Então, desde iniciar uma criação para venda de aves abatidas, como venda de genética, é um excelente negócio criar indigante, não tenha dúvida.